que eu falei bastante sobre o estudo no mês passado. E claro, cada um interpreta de um jeito, por isso que vale a pena sempre retomar para que as coisas fiquem bem claras. Às vezes parece que a gente está falando do estudo de Joana de Ângeles ou dos estudos temáticos e que isso suprimiria algum tipo de estudo ou a forma de estudos que nós temos nas casas espíritas. Isso é um equívoco, cada um entende como quiser, mas um equívoco no sentido de que a proposta que Joana de Ângeles traz, ela vai ampliando o conhecimento de Kardec, ela vai nos permitindo aprofundar, mas ninguém que está estudando Joana de Ângeles ou com grupos de Joana de Ângeles vai ser contrário à ESD, contrário aos estudos sistematizados, ou como eu ouvi ao longo do mês passado, contrário a Kardec. Vocês veem, eu falo para vocês que cada mês me vem uma bomba, né? Mas é bom para daí eu ir falando. Nesse mês que passou, do outro mês era aquela bomba que eu contei para vocês. Agora, desse mês que passou, veio uma pessoa e me disse assim: Marlon, estão discutindo lá na nossa casa espírita e falaram que a sua proposta é de tirar o ESD para poder estudar Joana de Ângeles. Eu falei: meu Deus do céu, ainda bem que você veio falar comigo para que eu pudesse me explicar. E lá da nossa Urixá, presta atenção. Daí eu falei: que bom que você veio me falar para que eu pudesse explicar, porque ele disse: eu acho estranho o Marlon ter falado isso. E aí a gente estava conversando e tentando explicar a estrutura de grupos de acolhimento, de fazer estudos, né, de outras abordagens, mas a pessoa comprou a ideia de que a gente tinha que tirar os estudos, porque agora a gente tem que estudar Joana de Ângeles. Eu falei: meu pai do céu, primeiro que não tem como você estudar Joana de Ângeles sem você estudar o Evangelho de Jesus e sem estudar Kardec. Isso é óbvio. E segundo, que nós não estamos falando de mudanças de estrutura, nós estamos falando de complementar a estrutura. Porque, obviamente, uma pessoa que chega num estado depressivo, se ela for estudar ESD 1, ESD 2, ESD 3, talvez ela não fique na casa espírita. Precise de um grupo de acolhimento, precisa de uma estrutura diferenciada. Mas você pode estudar tristeza e depressão com Kardec, como você pode estudar fundamentos do espiritismo sem Kardec. Entende? Kardec não é tema de estudo, não é título de grupo. Kardec é fundamentação de todos os estudos dentro de uma casa espírita. E você pode estudar sobre raiva trabalhando o Kardec, trabalhar as emoções todas em cima de Kardec, como é a proposta que nós fazemos. E você pode ter um grupo na casa espírita de fundamentos do espiritismo e não citar Kardec, porque hoje tem um monte de autores que falam que não sei o que, e você nunca ter introduzido, por exemplo, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho num grupo de estudo. Dá para fazer isso. Me compreendem? Que quando a gente está falando de fazer estudos das emoções, quando a gente está falando dos estudos do autodescobrimento, essas temáticas, nós não estamos falando de autores, nós estamos falando de estudos. E, obviamente, em todos os estudos tem que ter Kardec. Então, é uma questão que eu acho importante de ficar claro, de que a gente não está suprimindo nada. A gente está acrescentando algumas coisas, pensando em outras possibilidades, porque a estrutura que nós temos de estudo, ela serve muito bem a muitas pessoas que vêm e dizem: eu quero estudar a doutrina espírita. Ótimo, então nós temos aqui uma estrutura de estudo. Mas para muitas pessoas que vêm com um sofrimento, com uma dor, com uma dificuldade, elas não vêm para estudar a doutrina espírita e fazer uma formação de 4 ou 5 anos. Elas vêm porque elas querem que lhe ajudem a lidar com o sofrimento. E na medida em que elas são auxiliadas, na medida que elas conseguem lidar com o seu sofrimento, elas vão querer se aprofundar nos conceitos do espiritismo, mas que a gente já trabalhou ali. Quando você está trabalhando depressão, meu Deus do céu, tem lá frases de Kardec falando sobre os transtornos mentais, sobre a loucura, que são fantásticos, falando da postura que a gente precisa ter, de consentimento do coração, de consentimento da razão. Tudo isso é trabalho com as emoções. Tudo isso é o atendimento à pessoa que chega aflita. A gente não está propondo nada de diferente. Fica claro isso para vocês? Eu estou pensando em criar assim um texto. Não diga que Marlon falou isso, porque as pessoas dizem e cada um entende o que quiser, né? E como a gente está entrando num campo que é muito delicado, que é de uma abordagem psicológica, então cada um fala o que quiser, né? E mais os obsessores querendo destruir todo mundo, né? Daí a gente se perde de verdade. Então vamos entrar nessa política. Não diga que Marlon falou, vá lá falar com ele.
né? Eu falei para esse amigo, eu falei, por que vocês não me chamam lá na reunião do centro, né? Porque faz parte da URI, que eu sou vice-presidente, que eu coordeno as atividades. Me chama lá e a gente discute, mas não dizer que eu falei isso, porque daí ficou chato, né? E se ele não tivesse vindo me falar, as pessoas iam ter certeza que Marlon era contrário aos estudos sistematizados na casa espírita. Olha que horror isso.